Terceiro bloco, pessoal. Agora a gente começa a abordar o parágrafo 1º, que na classificação do professor José Afonso da Silva é classificado como as normas de instrumentos garantidores desse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Vamos lá, parágrafo 1º. Para assegurar a efetividade desse direito, qual é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é fundamental porque é essencial à sadia qualidade de vida, tá bom? E que é um direito difuso porque assim é direito comum do povo, não é isso? Incumbe ao poder público, e aqui é a primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês. Professor, por que incumbe ao poder público? Na verdade, não deveria incumbir a todo mundo, de fato, o princípio democrático do meio ambiente. Mas aqui eu chamo a atenção de vocês para dois detalhes. Primeiro, o chamado princípio da legalidade administrativa ou princípio da legalidade estrita, segundo o qual a vontade do poder público é aquela manifesta na lei escrita. Como o poder público é uma ficção criada pela norma no intuito de facilitar as nossas vidas, ele não tem vontade própria, a vontade é manifesta pela Constituição e pelas normas constitucionais e infraconstitucionais, tá bom? Nesse sentido, meus amigos, eu tenho que dizer que, olha, poder público, você tem o dever de proteger o meio ambiente e você tem o dever, não é escolher, não, é dentro da legalidade mesmo, agir, aplicando esses instrumentos aqui. Agora, o segundo detalhe que eu quero chamar a atenção para vocês é que, tudo bem, existem instrumentos que representam o chamado poder de polícia. E poder de polícia é indelegável, e aí podem perguntar ao professor Ítalo, ele vai explicar muito melhor para vocês isso do que eu aqui na aula de Direito Ambiental, mas o poder de polícia não pode ser delegado para a coletividade, tá bom? É indelegável. E aí, professor? Claro, aqueles instrumentos que representam o poder de polícia, o cidadão não pode agir. Mas cuidado, nem todos os instrumentos são derivados do poder de polícia. E a esses outros, claro que pode. Muita gente acha que não. Ah, só tem aqui poder público. Não, porque do poder público eu tenho que deixar claro o que ele tem que fazer. E ao cidadão ninguém é obrigado a ser herói, faz naquilo que for possível diante de suas circunstâncias. Nessa situação, eu digo a vocês, aquilo que não for derivado de poder de polícia pode muito bem ser realizado também pela coletividade, tá bom? Vamos lá, inciso 1, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. O que é isso, professor? Manter o equilíbrio onde ele já existe, daí falar em preservar, porque eu não posso perder o equilíbrio, e na medida do possível recuperar o equilíbrio daqueles ambientes que foram degradados. Além disso, é claro, o poder público poderá manejar, o que é manejar, professor? Gerenciar os recursos ali dentro no intuito de garantir esse equilíbrio ecológico. Naquilo que não foi compatível com a lei, claro, cada um dos cidadãos também poderá manejar a ecologia, por exemplo, das suas propriedades imóveis. Tá ok? Preservar a diversidade, a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético. Pessoal, primeiro aqui eu chamo a atenção para a diversidade que compõe o patrimônio genético do nosso país. Basicamente, cada espécie e cada indivíduo tem a sua variação genética e que, enquanto espécie, existe ali a troca de genes para garantir a perpetuação da espécie. Infelizmente, um dos maiores desafios para o direito ambiental hoje é tentar evitar a chamada extinção das espécies. Tenham cuidado, pessoal, porque muitas vezes, até notícias midiáticas de grupos até famosos, dizem assim: o soldadinho do Araripe está em extinção. Está em extinção, com todo respeito, significaria no padrão culto da nossa língua que está extinto. Só que está extinto significa que acabou na natureza. Não tem mais nenhum indivíduo na natureza. Extinguiu. Cuidado, usem
essencialmente o vocábulo está em processo de extinção, seria muito mais adequado para você dizer que, olha, essa espécie ela está ameaçada de extinção. Ela está caminhando para desaparecer, mas ainda não desapareceu, tá bom? Então, os dinossauros estão extintos. O Tiranossauro Rex, para ser mais exato, depois vocês dizerem que tem dinossauros que ainda andam por aí. O Tiranossauro Rex está extinto. O soldadinho do Araripe está em processo de extinção ou é ameaçado de extinção, infelizmente. É uma ave símbolo da nossa região, tá bom? Professor, por que eu não vou perder esse patrimônio genético? O que é que me interessa? O soldadinho do Araripe, um passarinho... Pessoal, cada uma dessas espécies faz parte do equilíbrio. Cada uma delas tem o seu papel dentro daquele ambiente onde ela está. E às vezes a remoção de um único dessas engrenagens vai trazer ali a parada do relógio. Desculpem as metáforas. Então, tirar aquilo ali, olha, de repente ele é um predador, aquilo que era preso vai se reproduzir demais e vai acabar colocando em risco outros recursos ambientais. A gente tem que ter cuidado, porque para a manutenção do equilíbrio, nós temos que manter também o nosso patrimônio genético. Inclusive, e aí fica um pouco para o futuro, mas sem impedir o nosso desenvolvimento atual, a questão do uso dessas informações genéticas para no futuro nós termos mais pesquisas, mais soluções, mais avanços tecnológicos. E cuidado, olha, claro que fiscalizar é derivado do poder de polícia, isso não pode ser dado ao cidadão comum. As entidades dedicadas à manipulação do material genético. Para quê, professor? Para impedir a perda e também para impedir o uso antiético dessas informações. Tá bom? Tem mais coisa para a gente falar, mas aí a gente vai tirando as dúvidas na live. Definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais especialmente protegidos, sendo a alteração e supressão permitidas somente através da lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a proteção. Pessoal, esse é um dos incisos que eu mais vejo cair em provas e concursos e é um deles que eu tenho um particular carinho, porque se eu tenho essa paixão pelo meio ambiente é graças à Floresta Nacional do Araripe, que é uma unidade de conservação, que uma unidade de conservação é um dos tipos de espaços territoriais especialmente protegidos, tá bom? Quando a gente for falar no momento certo de APP, quando a gente for falar de reserva legal, de unidade de conservação, todas essas são modalidades de espaços territoriais especialmente protegidos. O que é que eu chamo a atenção de vocês aqui, professor? Que nada se fala de se exigir lei para criar esses espaços. Então pode ser criado por qualquer ato de poder público, mas a sua alteração, via de regra, para diminuir direitos, e a supressão só serão permitidas através de lei. Além do mais, pessoal, a nossa doutrina e o próprio STF entendem que essa lei não é qualquer lei, mas é uma lei específica com caráter, desculpem aí as letras feias, caráter de desafetação. Professor, por que lei específica? Para impedir emenda jabutis. Recentemente, acho que essa semana, eu estou gravando essa aula, dia 8 de setembro, teve ali uma emenda jabuti que está circulando na mídia, uma questão aí de uma anistia tributária. Mas, enfim, pessoal, para impedir isso, que alguém quer diminuir uma área especialmente protegida, vai lá e coloca no meio de uma lei que está tratando de, sei lá, precatório, aí não pode, professor, tem que ser uma lei específica, com caráter de desafetar. Por quê? Porque eu estou tirando uma proteção especial que eu dei àquele espaço protegido, então eu estou retirando aquela atribuição, eu estou desafetando, que é outro assunto do direito administrativo. Tirem lá as dúvidas com o professor Ítalo Tavares, tá bom?
Pessoal, só entendam o seguinte: o direito ambiental ele é aplicável em toda a extensão do território brasileiro, mas existem espaços territoriais que, diante de suas nuances, merecem uma proteção ainda maior. É o famoso todos iguais, mas uns mais iguais que os outros. Daí se falar em especialmente protegidos. Proteção ainda mais específica. Pessoal, cheguei ali em mais um bloco de 10 minutos, vou encerrando por aqui, mas volta porque a gente ainda tem mais 2 blocos.